Novo vídeo, estamos aqui de volta. Repare que a gente recomeça buscando lá no vídeo anterior, que nós estamos em eumintos. Já vimos que os eumintos têm as suas divisões, e divisões é essa, plateuminto e nemateuminto. Essa é o que a gente chama de sistemática, ou seja, como é que eu crio essa nomenclatura. Então, no vídeo anterior, nós vimos que essas verminosas elas vão ser classificadas de acordo com o seu corpo. Se é achatado, plateuminto. Se é cilíndrico, nemateuminto. Assim como acontece na maioria, a distribuição dos plateumintos, as verminosas em geral, elas estão associadas no mapa, reparem, justamente nos países considerados tropicais. Então eu tenho os trópicos aqui de Câncer e Capricórnio, e os países que estão aqui marcados em vermelho, em geral são países que têm deficiência, principalmente no saneamento básico, daí o índice maior dessas verminosas aparecendo. Novamente a classificação, então voltamos a lembrar, plateumintos, menos evoluído, nemateumintos. E quem diferencia é o formato do corpo. Aqui começamos a analisar os plateumintos. E o que o plateuminto vai apresentar de diferenciado? Aquele corpo achatado. Então nós temos dentro deles, dos plateumintos, dois grupos de importância muito grande. Um grupo chamado de cestoda, onde estão as tênias, e o grupo trematoda, onde a verminose de maior importância para a gente é a esquistossomose. Então, vamos olhar de início quem seriam essas tênias. A tênia é um grupo de vermes que tem como característica serem hermafroditas, ou seja, apresentam um corpo que originalmente apresenta a estrutura masculina e a estrutura feminina, podendo fazer a autofecundação. Apesar das diversas espécies de tênia, na nossa região nós damos uma atenção especial para duas tênias, uma chamada tênia solium. A tênia solium vai ter uma contaminação feita através do consumo de carne crua ou mal cozida de procedência suína. Então a tênia solium ela é transmitida para você quando você se alimenta de carne contaminada, mal cozida, de procedência suína. Enquanto que a saginata, o mesmo procedimento, porém de carne bovina. Quando se analisa a estrutura, como é que eu vou chegar e alcançar essa verminose? Então vamos dar uma olhada nesse ciclo dela. Como os dois acontecem por contaminação, no nosso ciclo, tanto faz ser o porco como ser o boi. A diferença vai ser que tênia que eu estou adquirindo. Então reparem que o consumo da carne com contaminação é a entrada, é a porta de entrada. Então, por ingestão dessa carne mal cozida, eu estou ingerindo o quê? Eu estou ingerindo o ovo. Né? Esse cisticerco nosso, né? Ele vai ser ingerido, vai passar pelo suco gástrico e vai chegar à região intestinal. Nessa região intestinal, o que ele vai desenvolver? Uma pequena cabeça que a gente vai chamar de escólex. Então vamos voltar. Reparem. Dentro do meu organismo é isso aqui que eu chamo de escólex. É isso que se desenvolveu dentro do meu intestino e vai usar essas estruturas areolares para fixação. Isso são ventosas. Isso existe tanto numa espécie quanto na outra. Mas reparem, a primeira espécie corresponde a Solium. Ela desenvolve aqui em cima pequenos ganchos que auxiliam na fixação, mas que só aparecem na espécie Solium. A saginata é desprovida desses ganchos. Porém, tanto a ventosa quanto o rostelo, que são esses ganchos, a função dele principal é fixar esse verme no seu intestino. Considerando então que esse verme agora está no seu intestino, olha o escólex aqui. Todo esse corpo veio se desenvolvendo com o tempo. Cada pedacinho desse aqui foi gerado pelo próprio verme. Então, esse corpo inteiro que chega a alcançar metros de comprimento, a gente chama de estróbilo. Então, isso tudo aqui é um estróbilo de uma tênia. E esse estróbilo ele é feito por pedacinhos. Repare aqui, ó, cada pedacinho desse aqui é um proglote. Isso pode se desencaixar do outro proglote, liberando parte do corpo. Então, esse é um verme que dentro do intestino pode alcançar 6, 7 até 8 metros de comprimento. Novamente, uma estrutura, isso é uma micrografia de uma tênia. Tá? E vamos supor que a questão caísse aqui
Olha, tratando-se de um escólex, de uma tênia, tanto de um lado, é possível dizer essa tênia é uma tênia sólium ou saginata? Rapidamente a minha visão vem para cá. Reparem o rostelo. Só quem apresenta rostelo é a sólium. Então trata-se de duas micrografias de tênia sólium. Assim como falamos, o corpo da tênia todo se chama estróbilo. E ele é formado de pedacinhos, como se fosse um gomo de cana. Cada gomo desse aqui é um proglote, ok? Se pudéssemos olhar, né, a nível de microscópio, está aqui, ó, proglote. Em cada proglote de uma tênia é possível encontrar testículo e ovário. Ou seja, cada pedacinho desse é capaz de se autorreproduzir, gerar ovos, e esses ovos são liberados através dessa fenda genital. Ou seja, imagina 7 metros de tênia liberando ovos por cada pedacinho do seu corpo. Aqui, microscopicamente, mostrando como é o formato do ovo dessa tênia. Então, dentro de você é liberado esse ovo, ele vai permanecer um tempo a nível intestinal e começa a ser liberado através das fezes. Então, o exame tradicional de fezes é a principal forma de diagnóstico dessa parasitose. Então, o normal é que dentro de você permaneça esse verme, reparem a estrutura, formado em pedacinhos, que ele pode liberar ovos através do corpo e, se necessário, eu vou liberar pedaços dos proglotes. É um processo chamado de tamização. Finalizando então, vamos rever o ciclo. Eu me contamino quando consumo a carne contaminada e crua. Lembrando que a alteração de temperatura elimina esses cisticercos. Eu vou ter a ingestão, a liberação. O que eu libero aqui? Os ovinhos que eu ingeri eclodem, abrem-se e liberam o escólex, que é a cabeça. Ela entra em crescimento e cria o estróbilo, que é o corpo. Nesse corpo, cada pedacinho, que é um proglote, libera ovos, que quando você libera fezes em locais não ideais, animais podem consumir e ele vai passar para onde? Para a região muscular. Então, como a região muscular é considerada pela gente a carne de consumo, quando eu consumir essa carne, eu volto a fechar o ciclo novamente. Bons estudos aí, a gente se vê daqui a pouco em outro filme.